Olá a todos, Hermes Nascimento aqui de volta, hoje contando a história do aniversariante do mês. Bom, e antes de entrar aí no assunto do vídeo, que vocês já devem saber qual é, né, eu quero novamente agradecer aí todo mundo que tem acompanhado aqui os vídeos, mesmo eu não tendo uma frequência muito legal ainda, né, que eu pretendo resolver isso em breve. Eu quero agradecer a todo mundo que tem assistido. Eu tenho visto aí que tem novos telespectadores, novas pessoas que não acompanhavam o canal e que estão acompanhando e acabaram se inscrevendo, isso é muito legal. Bom, então seguindo aí a série dos vídeos sobre os discos que fazem aniversário no mês, né, e esse mês é o aniversário de 40 anos desse carinha aqui, ó. Infelizmente a câmera 2 teve que nos deixar, mas também está sendo providenciado. Então os 40 anos desse cara aqui, o Asylum, ou Asilo. A luz está ficando bem doida, ó. Uau. O Asylum, né, o 13º álbum do Kiss. O terceiro da fase sem maquiagem, né? Daqui a pouco eu falo sobre essa capa aqui. Mas vamos lá. Bom, contextualizando aí a história do Kiss até chegar nesse disco aqui, conforme eu acabei de dizer, esse é o 13º álbum de estúdio da banda, né? E aqui a banda na época já não era, obviamente, a formação original, né? O disco foi lançado em 85 e é o terceiro disco em sequência que o Kiss troca de guitarrista, né? Em 83, 84 e 85, cada ano desse saiu um disco e em cada disco era um guitarrista. Então no Lick It Up foi o nosso amiga Vinnie Vincent, no Animalize o Mark St. John, e nesse aqui é a estreia oficial do Bruce Kulick como guitarrista do Kiss, fechando aí a formação nessa época, que era Paul Stanley na guitarra e na voz, Gene Simmons no baixo e na voz, né, os dois fundadores aí, Eric Carr na batera e o estreante Bruce Kulick na guitarra solo, lead guitar. Bom, o Bruce Kulick na verdade já tinha participado do disco anterior, né, o Animalize, participando de duas músicas que é a Murder in High Heels e Lonely is the Hunter. O Bruce acabou participando depois da turnê desse disco, né, do Animalize, como um guitarrista substituto, né, como se fosse um banco de reserva aí do Mark St. John, que na época enfrentava uns problemas de saúde. E o Bruce acabou sendo oficializado como guitarrista do Kiss no dia 8 de dezembro de 1984. Exatamente no dia da gravação desse nosso amigo aqui, muito conhecido aí pelos fãs brasileiros do Kiss, que é a gravação do Animalize Live Uncensored. E aqui dá pra ver que a pirataria brasileira é muito competente, que a formação da contracapa é diferente da formação da capa. Mas aí já é outra história. Bom, então com o tio Bruce oficializado na banda, eles partiram para a gravação do novo disco, né, que seria o Asylum, que começou esse processo de composição do disco em junho de 85. Um grande fator aí da gravação desse disco e também do disco anterior é o distanciamento do Gene Simmons em relação ao mundo Kiss, né? Ele estava envolvido em filmes de qualidade duvidosa em Hollywood e também envolvido aí em produção de bandas também, algumas duvidosas, enfim. Ele estava querendo saber de tudo, menos de Kiss. Com isso acabou sobrando pro sócio dele lá, o nosso amigo Paul Stanley, tomar as rédeas do projeto, porque se o Paul não pegasse para fazer, a chance da banda ir embora e ir pro saco era muito grande. Então, conforme eu já citei, em junho de 85, o Kiss começa a processo de composição desse disco, e o Bruce Kulick ele ia alterando entre trabalhar com o Paul e trabalhar com o Gene, né? O processo de trabalho com o Paul, por exemplo, era no apartamento dele em Nova York, e foi numa dessas sessões que o Bruce Kulick conheceu o grande Desmond Child, o hitmaker aí, que trabalhou com grandes bandas como Bon Jovi, Aerosmith,
o próprio Kiss e um monte de outras coisas. Então, em julho de 85, eles começaram o processo de gravação desse disco no Electric Lady, né, lá em Nova York, o famoso estúdio construído pelo Jimi Hendrix. E além do Electric Lady, eles também trabalharam no Right Track Studios. Né, a produção ficou a cargo do Paul Stanley e do Gene Simmons, mas isso aí é o que está escrito no disco, né? A gente sabe que, na verdade, quem fez tudo ali foi o Paul, porque o Bruce... Bom, a gente sabe que quem fez tudo mesmo foi o Paul, porque o Gene mal aparecia para gravar as músicas dele, imagina para produzir o álbum, né? Comentando sobre a capa, né? Ela foi feita pelo Dennis Woloch. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele já era um conhecido do Kiss, fez 2 capas aí bem famosas e bem icônicas da banda, que são a capa do Dynasty e também do grande Creatures of the Night, certo? A referência para essa capa, a criação dessa capa, veio a partir do Paul Stanley. A gente vai ver que ele fez quase tudo envolvido nesse disco. Bom, e a inspiração do Paul veio de um disco chamado Shock, de uma banda chamada The Motels. A gente pode notar aí que a referência foi muito bem seguida aí pelo artista, né, pelo Dennis Woloch, tanto no contraste, na paleta de cor e tal. E a capa gera muita discussão, né? O Gene e o Paul não gostam da capa. O Bruce Kulick, naquele sempre pensamento poliana dele, acha a capa legal. Então o que o Dennis Woloch fez foi fotografar os 4 membros da banda e colorindo por cima da foto até chegar nesse aspecto aqui que a gente conhece, certo? Uma outra característica aqui é que foi usado em cada membro da banda uma assinatura pegando referência nos álbuns solo de 78, né, onde cada membro tinha uma cor característica. Aí ele manteve o roxo no Paul Stanley e o vermelho aqui no tio Gene, e o Bruce herdou o azul do Ace Frehley e o Eric ficou com o verde do Peter Criss, beleza? Uma curiosidade aqui, essa aqui é a edição de 2014, né? Aquele relançamento de 2014. E eu vou pegar aqui a edição brasileira de 85, original da época. A gente pode ver aí, embora tenha uma diferença por causa da luz, a gente dá pra ver que tem que a capa nacional, o rosto ficou bem mais escuro do que a capa gringa. Na primeira edição em CD, a cor já é próxima da capa americana. E esse padrão também foi mantido na edição remaster, né? O famoso remaster dos anos 90. Esse aqui tá rabiscado. Esse aqui eu acho ele um pouquinho mais rosa, assim, o rosto de cada um tá um pouquinho mais rosa. Não chega ao ponto dessa edição que eu tenho aqui, uma edição japonesa. Tá no plástico, mas dá pra ver que o rosto tá bem mais rosa do que... Eu vou pegar a outra aqui pra comparar. Dá pra ver que essa aqui o rosto tá bem mais rosa. E outro detalhe que eu já vi também em outras edições de outros países é isso aqui, ó, que aconteceu em muitas edições, que é o rosto do Eric Carr ser cortado, né? E não aparece os lábios dele aí. O que vai por água abaixo, aquele esquema dos batons fazendo referência aos álbuns solo. A contracapa eu acho bem legal, né? Um esquema bem pop art mesmo. E aqui eles estão com umas roupas bem melhores do que as roupas que estão nos clipes, né? Bom, falar um pouco sobre a turnê antes de entrar no faixa-faixa. A tour do Asylum ficou restrita só aos Estados Unidos. Ela começou no dia 19 de novembro daquele ano de 85. Bom, e mesmo a turnê ficando restrita aos Estados Unidos, eles tiveram uma grande produção de palco, né? Teve o maior letreiro do Kiss, aquele logo do Kiss que fica no fundo, o maior de todos os tempos. E também tiveram uma grande estrutura de iluminação e tal, então era um palco bem pomposo. Embora tenha poucos registros de vídeo dessa turnê, o pouco que tem dá pra gente ver que o negócio era bem megalomaníaco. Mesmo com todo esse investimento em estrutura e palco, a procura por ingressos não foi muito boa, foi abaixo do esperado. Segundo o tour manager na época, né, o Mark Alderman, que ficou com a banda de 83 até 88, um dos motivos dessa queda da venda dos ingressos era que o mercado mesmo estava mudando, né? Tinha outras bandas tendo uma repercussão maior do que o Kiss na época, né? Como as bandas do hard rock, lá o Bon Jovi, aquela galera. Outra coisa aí que, segundo o Mark Alderman, também contribuiu com a queda na venda dos ingressos, foi que não era mais novidade ver o Kiss sem máscara, né? Na turnê do Lick It Up teve esse apelo, foi muito forte, muita gente queria ver
como é que era o rosto bonito dos caras, né? Na época sem internet, sem nada. Isso também acabou refletindo no Animalize, que o Animalize também teve muita procura, e no Asylum ele acha que isso já tinha esfriado. Faixa a faixa. Bom, o disco abre com a bateria, né? Uma intro de bateria bem no estilo Van Halen, a cargo do grande Eric Carr, com a faixa King of the Mountain, né? Uma composição do Paul Stanley, juntamente com o Desmond Child e o Bruce Kulick. É uma ótima faixa de abertura, uma das minhas favoritas aí do disco. Ela tem um esquema bem anos 80, assim, tanto a voz quanto a bateria, com um solo também bem anos 80, que, segundo algumas fontes, foi pensado, né, para apresentar o Bruce Kulick para os fãs. Eu também acho muito legal o arranjo que tem logo depois do solo, né, com aquelas vozes e tal, né, e tem aquele clichê que o Kiss usa muito nessa época dos anos 80, inclusive vai usar de novo nesse disco, aquele tan dan 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 dan. Vou usar meu bordão. Quem é quiseiro tá ligado? E também acredita-se, segundo algumas fontes, que quem gravou o baixo nessa canção foi o Bruce Kulick, o que eu também não acho impossível não, porque o Gene estava bem sumido nessa época e o Bruce sempre foi um cara que mandou bem no baixo e também sabia imitar bem legal o que o Gene fazia. A faixa número 2 é a segunda. A faixa número 2 é a segunda. A faixa número 2 é a primeira composição do Gene no disco, que é a Any Way You Slice It. Falar bem pausado. Que é uma composição do Gene Simmons junto com um cara chamado Howard Rice. Bom, essa música foi tocada apenas 2 vezes ao vivo. Segundo o meu ponto de vista, isso deve a 2 motivos. Primeiro, porque é uma faixa realmente fraca, né? Não é uma faixa meio, bem clichê assim. E segundo, que eu acho que o Gene não teria condições de cantá-la ao vivo, né? Ela é uma música que mantém um tom alto na maior parte da canção. E ela realmente é uma faixa mais fraca, ela tem um refrãozinho bem bobo, tem aquele esquema do que o Gene gosta de fazer nessa época aí também. E tem uma coisa que é um arranjo de bateria eletrônica que tem logo depois do solo. E ela ainda encerra com aquele clichê de blues, né? O tan dan 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 dan. E por aí vai. E a terceira música do disco é a Who Wants to Be Lonely. Aí é notório o ganho de qualidade, né, da faixa 3 em relação à faixa 2. Essa música é uma composição do Paul Stanley juntamente com o Desmond Child, que já falei dele antes, e de um cara chamado Jean Beauvoir. Esse cara simpático aqui, que ele era baixista do Plasmatics. Plasmatics aí, pra quem não tá ligado, é aquela banda que tinha a Andy Williams nos vocais, uma artista também muito ligada ao mundo do Kiss. O Jean Beauvoir, além dele ser um dos compositores dessa faixa, ele também tocou baixo e também fez os backing vocals, né? Bom, e essa música, Who Wants to Be Lonely, tem uma boa linha de baixo aí a cargo do Jean Beauvoir, uma ótima batera também, e um riff simples e um solo de guitarra naquele estilão Van Halen, que o Bruce Kulick estava bem produzindo nessa época. Uma outra curiosidade dessa faixa é que ela tem uns créditos para um cara chamado Alan Schweistenberg. Esse nosso amigo Alan fez os drum overdubs. Cada um tem uma visão diferente sobre o que quer dizer esse drum overdubs. Eu não vou comentar nada aqui não. Vocês escrevam embaixo o que vocês acham que é isso. E esse cara participa nessa faixa desse disco e também já tinha trabalhado com Kiss em outras ocasiões. A faixa número 4, a penúltima do lado A, é a Trial by Fire. Uma composição aí do Gene Simmons com o Bruce Kulick no baixo. Talvez seja mesmo o Bruce Kulick no baixo, mas é uma composição do Gene Simmons e o Bruce Kulick. Bom, e ela começa com uma linha de bateria bem reta na introdução, e o Bruce Kulick disse certa vez que a ideia dessa música era fazer algo mais próximo do AC/DC, né? Uma coisa mais simples e direta. Mesmo ela não sendo um primor assim, de qualidade, uma música até meio bobinha, talvez ela seja a minha composição favorita do Gene nesse disco. Bom, e fechando o lado A, a gente tem mais uma composição do trio Stanley, Desmond Child e Bruce Kulick, que é a faixa I'm Alive. Ela é um esquemão bem Van Halen mesmo, com os bumbão pegando fogo, mas eu acho ela uma faixa meio fraca, assim, meio encheção de linguiça mesmo, aquela faixa de final de lado A. Talvez seja a faixa que eu menos goste, a faixa do Paul que eu menos goste nesse disco. Bom, e virando o disco, a gente tem no lado B, mantendo uma tradição aí do Kiss, que se repete em vários discos, que é o Paul Stanley abrir o lado A, uma música do Paul Stanley abrir o lado A, e uma música do Gene abrir o lado B. A faixa em questão aqui é a Love is a Deadly Weapon, que na verdade ele é um Frankensteinzão, assim, que o Gene, uma coisa que o Gene sempre gostou de fazer,
quer pegar uns fragmentos de demo e outras músicas e acabar criando uma música nova. Bom, e como eu disse aí, essa música é um Frankenstein de duas músicas. A primeira delas é uma demo do Kiss, que eu acho que é cantada pelo Paul Stanley, se não me falha a memória, que é de uma música chamada Deadly Weapon, que é uma demo da época do Creatures of the Night. A segunda referência usada na composição dessa música é uma faixa chamada Party, do Plasmatics, né? Então, com isso, a composição ganhou o crédito para 4 autores, que é o Paul Stanley, o Gene Simmons, o Rod Swanson e o Wes Beach. Esses dois últimos são os caras do próprio Plasmatics. Mas mesmo com todo esse esforço aí, essa engenharia do Gene de sair catando um pedaço de cada música, eu acho que o resultado final não foi legal. Me lembra assim uma das piores coisas do Animalize, uma faixa fraca. Eu acho que não é uma boa abertura para um lado de disco, não. E a segunda faixa do lado B é o maior hit do disco e um dos maiores hits do Kiss nos anos 80, que é a faixa Tears Are Falling, né? Uma composição assinada exclusivamente, solitariamente e somente por Paul Stanley, que segundo ele foi composta no sofazinho da casa dele lá na pequena e bela cidade de Nova York, que ele estava assistindo a MTV e passou um clipe do Eurythmics, e a faixa era What I Like to You, né, do Eurythmics, e o Paul Stanley também achou que essa música tinha uma semelhança com Uptight, né, um clássico aí do Stevie Wonder. E ele acabou juntando essas referências e acabou compondo Tears Are Falling, que teve uma grande repercussão na época, né, junto à MTV, entrou nas paradas lá dos mais pedidos pela audiência, e tem clipe, tem single, e é um grande hit aí, talvez a única música desse disco que perdurou, né? O Kiss chegou a tocar ela nas últimas turnês aí, e realmente é uma faixa, aquele simples que funciona, que o Paul Stanley, quando ele quer fazer, ele consegue, mesmo pegando referência em outros lugares, mas querendo ou não, é a faixa de maior destaque desse disco. E outra curiosidade é que essa faixa também tem o nosso amigo Alan Schwarzenegger, aí, ou Alan Schwarzenberger, fazendo os questionáveis drums overdubs. E se o nível estava alto com Tears Are Falling, teve uma queda na faixa seguinte, que é a Secret Cruel, meio trava-língua, né? Que é uma composição só do Gene Simmons e que é uma faixa bem fraquinha, na minha opinião. Nos primeiros segundos ela tem uma certa referência a Mr. Speed, né? Outra faixa do Kiss dos anos 70. E eu acho que ela tem alguns arranjos também de guitarra durante a faixa que também tem esse link aí com o Kiss dos anos 70. Mas mesmo assim eu acho uma faixa esquecível. Infelizmente, né, o Gene não estava entregando muitas coisas de qualidade aí nessa época. Talvez pela falta de interesse com a banda. E pra mim ela é tipo uma prima pobre da Trial by Fire. A Secret Cruel. Bom, e a penúltima faixa do disco é a Hater for Love. Uma composição aí do Paul Stanley juntamente com Desmond Child, né? E sim, em outras faixas a referência foi, mesmo que indiretamente, o Van Halen. Aqui o Paul Stanley deixa escancarado o seu amor aí pelo Led Zeppelin, né? Tanto no riff quanto no jeito de cantar. É aquele esquema que tem o riff, entra a voz, depois o riff volta. É muito assim na cola do Led Zeppelin, com um refrão mais anos 80. E ela dá uma acelerada na parte do solo, né? Tem uma virada de bateria eletrônica. E o solo, na parte do solo, a música fica um pouco mais acelerada, mas depois ela volta para aquele esquema bem Led Zeppelin. Acho um dos momentos pouco inspirados aí da dupla Paul Stanley e Desmond Child, que pelo histórico aí consegue entregar muito mais. Bom, e a 10ª faixa aí, fechando o disco, fechando o lado B, é mais uma composição do trio Paul Stanley, Desmond Child e Jean Beauvoir, que é uma faixa que muita gente gosta e outros odeiam. Eu tô na galera que gosta da faixa, que é a All Night, né? Uma faixa que gera uma certa vergonha alheia aí, primeiro porque ela tem uma letra bem horrível, né? Mas ela tem um riff simples e pegajoso, né? Aquele esquema que eu já falei antes, que o Paul Stanley, quando ele se propõe a fazer algo simples e direto, ele, na maioria das vezes, consegue um resultado bem legal. Tem o Jean Beauvoir fazendo, além da composição, também fazendo baixo e backing vocals. E tem também o nosso amigo Alan Schwarzenegger, Chucrute, fazendo aí os drums overdubs novamente. Conforme eu disse, aí é uma faixa que eu gosto. Ela também saiu
em single e também saiu em videoclipe. Aconselho todo mundo a assistir os videoclipes aí dessas 3 faixas que eu citei, que é a diversão garantida. Você pode se divertir pela música, pode rir pelo enredo besta dos vídeos e pode rir principalmente pelos figurinos. Bom, então é isso, eu acho que eu falei tudo que eu tinha para dizer. Se ficou faltando alguma coisa, que eu sei que sempre fica, pode escrever nos comentários pra gente trocar uma ideia. Quero de novo agradecer a todo mundo, pessoal que tem me pedido mais vídeo. Eu juro que eu tô tentando fazer, mas não tá fácil. Peço para se inscrever, aquele ladainha de sempre. Tio Dini participou pouco do disco, mas pro like ele está sempre presente. É isso aí, muito obrigado, até o próximo e valeu!